pra você se ver melhor aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem, começando a nossa semana, e hoje a gente vai aproveitar aqui a presença do programa do presidente do Tribunal de Contas para fazer um balanço das atividades do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, durante o ano de 2016. Esse é o tema de hoje do programa. Eu estou recebendo aqui o doutor Edilberto Pontes, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E evidentemente que no programa de hoje também eu vou também conversar com o presidente do TCE sobre esse projeto que está tramitando aqui na Assembleia, que está propondo aí a fusão, né, dos tribunais de contas, no caso o Tribunal de Contas do Estado absorvendo o Tribunal de Contas dos municípios. Esse debate que já está posto aqui na Assembleia Legislativa, inclusive eu recebi aqui no programa, na sexta-feira, o deputado Heitor Ferrer, aliás, na quinta-feira, o deputado Heitor Ferrer esteve aqui e expôs a ideia da sua PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Já tem uma discussão, inclusive jurídica, posta, não é? E a PEC vai tramitar, evidentemente, vai ser objeto de debate, de emendas, enfim, como todo projeto que tramita aqui na Assembleia. E, evidentemente, como é um assunto também afeito ao doutor Edilberto, por ser ele o presidente do TCE, nós vamos também ouvir a opinião dele sobre este assunto. Está no ar o programa, a partir de agora, o Questão de Ordem, você pode interagir com a gente, com a nossa produção, você pode conversar através das nossas redes sociais, pode fazer comentários, não é? Sugerir temas para futuros programas aqui. Estamos na reta final da nossa temporada 2016, mas você pode continuar postando, participando, interagindo com a produção do programa. 10 anos do Questão de Ordem, 10 anos da TV Assembleia, esse programa que nasceu juntamente com a TV Assembleia, canal 30. Bom, o doutor Edilberto Pontes é presidente do Tribunal de Contas, o meu convidado é graduado, tem graduação em Economia pela UFC e tem também graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza. Ele é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Tem doutorado em Economia pela Universidade de Brasília e também mestrado em Economia pelo CAEM, pela Universidade Federal do Ceará. É especialista em políticas públicas pela George Washington, Universidade Americana, George Washington. Na Câmara dos Deputados já trabalhou, inclusive, como consultor legislativo da área da economia e consultor de orçamento, fiscalização financeira. Tem um vasto currículo, foi corregedor do TCE no Ceará, já foi vice-presidente e agora é o presidente do TCE para o biênio 2016-2017. Doutor Edilberto Pontes, meu convidado hoje no programa, e vamos fazer um balanço das ações do Tribunal neste ano de 2016, o ano que já está se caminhando para o seu final. Doutor Edilberto, muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, obrigado pelo convite, parabéns pelos 10 anos, é sempre um prazer estar aqui. É uma data importante para nós e para a TV Assembleia. Bom, doutor Edilberto, eu acho que eu vou começar pela PEC, depois a gente fala do balanço, importante que o senhor faça o balanço, mas eu queria ouvi-lo. A propósito, o senhor já deve ter lido pela imprensa, etc., uma PEC que está tramitando aqui na Assembleia, que foi apresentada pelo deputado Heitor Ferrer e outros deputados, porque é uma exigência de um número mínimo, não é, de assinaturas, o deputado Bruno Pedrosa, Mano Freitas, Evandro Leitão, Leonardo Araújo, o deputado Julinho, o deputado Jeová Mota, Fernando Hugo, Miriam Sobreira, Moisés Braz, Renato Rosendo, Walter Cavalcante, Heitor Ferrer. A PEC unifica os tribunais de contas do Estado do Ceará e Tribunal de Contas do município. Segundo o artigo 1º aqui da PEC, eles vão compor um único tribunal, sob a denominação deste último, ou seja, Tribunal de Contas, integrado por 7 conselheiros nos termos do parágrafo único do artigo 75 da Constituição, pererei, pererei. E ele diz aqui no parágrafo 1º do artigo 2º. Os conselheiros não aproveitados do Tribunal de Contas do Estado ficarão à disponibilidade com direito à percepção integral de suas remunerações, incluídos subsídios, direitos e vantagens pecuniárias, garantidos os reajustes nas mesmas datas e proporção dos conselheiros aproveitados até que surjam vagas nas respectivas origens de nomeação, inclusive em decorrência de autonomia. E o artigo 2 diz
que, considerando a alteração promovida pelo artigo 1º desta emenda constitucional, o Tribunal de Contas do Estado será composto pelos 7 conselheiros mais antigos, dentre os atuais componentes de ambas as cortes, fixada a data da posse para efeito de comparação, observadas as respectivas origens de nomeação a partir da data de publicação dessa emenda. Também diz lá na frente que o Tribunal de Contas do Estado será presidido pelo seu atual presidente, o caso hipotético, o senhor, que é o atual presidente. A vice-presidência será ocupada pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos municípios e a corregedoria pelo corregedor do Tribunal de Contas do Estado. Todos os processos ativos de ambas as cortes deverão ser distribuídos no Tribunal de Contas, considerando sua nova composição. Os servidores efetivos de ambas as cortes ficam aproveitados no Tribunal de Contas do Estado. Dentro do prazo de 60 dias, a contar da publicação da presente emenda, o Tribunal de Contas do Estado encaminhará ao Poder Legislativo um projeto de lei que disponha sobre um plano comum de cargos e carreiras de seus servidores efetivos. Basicamente é isto. Qual é a visão que o senhor tem, doutor Edilberto? Bom, Renato, primeiro, a gente sabe, quem conhece o processo legislativo, sabe que assinar uma proposta de emenda, como vários apoiadores do proposta, não quer dizer que você concorda com ela na sua inteireza. Verdade. Na verdade, você está querendo que seja discutido o assunto. Que ela tramite. Que ela tramite, se debata. Então, tenho certeza que a maior parte dos parlamentares, quando dá discussão do processo, vai observar que, na minha visão, e tenho isso uma boa convicção sobre isso, que há vários aspectos aí de inconstitucionalidade no projeto. Porque, vejam, o Tribunal de Contas do Estado, ele já existe. Existe lá o Tribunal de Contas do Estado. E os seus conselheiros têm garantias próprias da magistratura, não é isso? Exatamente. E por que colocou isso? Tantas garantias quanto os impedimentos da magistratura. Não é à toa, o Constituinte colocou lá, porque a função do conselheiro é uma função que toda hora está dizendo, olha, não pode fazer essa licitação, corrija. Essa obra tem irregularidades, multa gestores, aponta o tempo inteiro, você pode ficar inelegível, sua conta é irregular. O sujeito não pode ficar sem ocupar, um gestor importante pode ficar vários anos sem ocupar cargo em comissão, por decisão do Tribunal de Contas. Então, a função, ela por sua natureza, ela desagrada, não é isso? Você vai contra o poder, vai contra os poderosos, ela existe para conter o poder. Então, para isso é que se deu aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, que é uma instituição que já existe há 80 anos, 81 anos, uma série de garantias e uma série de impedimentos. Ora, mas veja o caso, Renato. Se é assim, toda hora você está contrariando o poder, está dizendo que não pode, está multando, dizendo que é irregular, enfim. Aí vem uma PEC, junto a um grupo de deputados, diz assim, olha, senhores conselheiros, A, B e C estão em disponibilidade. Que garantia da magistratura é essa? Não é? Quer dizer, como é que pode isso? Quem coloca magistrado em disponibilidade, sem extinguir o órgão, quem coloca isso, quem fez isso foi o Estado Novo, quem fez isso foi a ditadura. Então, tenho certeza que no debate, nas discussões, os parlamentares do Ceará, a Assembleia Legislativa, tenho certeza disso, que eles vão observar que, de fato, aí há uma inconstitucionalidade bastante evidente e vão corrigir esse problema. O que é interessante, Renato, quando a gente olha a configuração institucional do Tribunal de Contas. Olha, observemos algumas coisas que a Constituição fez lá. Por exemplo, questão de independência. Vamos comparar com outras instituições. Vamos comparar o Tribunal de Contas com o Ministério Público, por exemplo. Quem escolhe o chefe do Ministério Público Federal, assim como o Ministério Público Estadual, é o chefe do Poder Executivo. Isso. Não é? Lá na União, o Presidente da República. Aqui, o Governador do Estado. Quem escolhe o chefe do Tribunal de Contas é o próprio Tribunal de Contas. Então, agora está havendo uma eleição, né? Entre Sim, mas o próprio Tribunal de Contas, não é? Uma eleição ou não, mas é o próprio... Lá no Ministério Público, está havendo, geralmente os governos estão nomeando os mais votados. Ok. Mas a lei não responde. Mas por que quer? O Presidente da República, por exemplo, o Presidente Fernando Henrique, nos seus 8 anos, nunca sempre ignorou a lista, né? Essa norma começou com Lula. É porque quer, é uma liberalidade. Amanhã, se o Michel Temer, o presidente Michel Temer, não quiser escolher, não escolhe como próximo presidente. A lei é uma liberalidade, ele escolhe qualquer um. Verdade. Nos estados, uma lista tríplice, mas é o governador que escolhe. Verdade. Outro ponto, já o Tribunal de Contas não, ele próprio escolhe seu dirigente, ele próprio escolhe seu dirigente máximo. Outro ponto, se a gente observar o Tribunal de Justiça, em 1988, depois da Constituição de 88, 89, por ali, sabe quantos desembargadores o Tribunal de Justiça tinha? 15.
Aí depois teve uma lei estadual, que aumentou o número de desembargadores, uma lei estadual de iniciativa do do Tribunal de Justiça, para 23. Depois veio outra lei estadual, que aumentou o número de desembargadores para 27. Depois outra lei estadual aumentou o número de desembargadores de 27 para 43. Enquanto isso, o número de conselheiros é fixado na Constituição Federal. São é a 7. Carta da República que diz que são 7. Não 8, não são 6, são 7. 9 no TCU e 7. E 7 nos tribunais de contas. E para que isso? Isso é algo sem razão? Não. Porque exatamente como esse colegiado, toda hora ele está desagradando o poder do momento, que é sua função fazer isso, é conter o poder, não se dá essa garantia. Porque se não fosse assim, é aí, 7, vamos diluir, essa composição não nos interessa, vamos aumentar para 10, vamos aumentar para 15, porque essa composição nos interessa, uma composição mais amiga, uma composição mais dócil. Então, para evitar isso, para que esse órgão realmente pudesse exercer essa sua função com toda a altivez, porque não existe controle, Renato, não existe controle de fato, efetivo, sem altivez, sem autonomia, sem independência. Isso não quer dizer falta de moderação, não quer dizer um tribunal que toda hora está impondo regras, nada disso, que não dialoga. Pelo contrário, tem que dialogar muito, tem que olhar o lado do gestor, tem que procurar ensinar muitas vezes. Isso sim, dialogar, ver o outro lado, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é perder a altivez, outra coisa é perder a independência, outra coisa é um tribunal amedrontado, de joelho, qualquer momento seus membros podem ser colocados em disponibilidade. Que controle é esse? Eu sempre cito isso, porque eu acho magistral, o sermão da 60ª do padre Antônio Vieira. Um texto antigo, lá do século XV, que ele dizia o seguinte, olha, ele diferenciava, qual a diferença entre o semeador e o que semeia? Semeador é só um substantivo, não pode dizer nada. Se o cara é semeador, mas nunca semeou, nunca jogou uma semente, nunca arou, nunca cuidou. Entre o soldado no nome, só o nome, e o que peleja, o que vai para a guerra, que vai para a batalha, que vai para as ruas. Quer dizer, uma coisa é só o nome, só um título. Outra coisa é ação, é verbo, é fazer. É a mesma coisa, controlador, órgão de controle, o Tribunal de Contas. E o que controla de fato. Então, para ser o que controla de fato, o que vai dizer que não pode, olha, apontar irregularidade, dizer que a conta é irregular, dizer que aplicar multa, aplicar sanção, enfim, exercer suas funções na plenitude que estabelece a Constituição, tem que ter independência, tem que ter autonomia. E é isso que a Constituição fez. A Constituição fez, olha, garantia da magistratura, número de membros fixados pela Constituição Federal, não é? Vocês escolhem, o tribunal se auto-organiza, o tribunal escolhe o seu dirigente. Para que tudo isso? Para dar garantias de que esse controle será Embora efetivo. seja um órgão auxiliar, né, doutor? Veja que esse caso, é interessante a história de auxiliar. Essa história de auxiliar. As pessoas não entenderam o que... É um órgão auxiliar do Poder Legislativo, o TCU do Congresso, Tribunal de Contas do Estado do Município, da Assembleia Legislativa. Veja, o sentido de auxiliar aí, as pessoas muitas vezes confundem. Pensam que auxiliar quer dizer subordinado, é um anexo da Assembleia. Não é isso. Nós temos o maior respeito pela Assembleia. Queremos ter um relacionamento mais intenso possível. Quanto mais intenso for o relacionamento entre o Tribunal de Contas e a Assembleia, tanto melhor para a democracia, tanto melhor para o controle. Mas o auxiliar, a gente tem que entender o sentido. O Tribunal de Contas é auxiliar da Assembleia, da mesma forma que o Procurador-Geral da República é auxiliar do Supremo Tribunal Federal. Porque quando se faz, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, aí o Procurador-Geral da República precisa fazer um parecer. Aquele parecer vai auxiliar os ministros. Os ministros vão olhar aquele parecer do Procurador-Geral da República e vão levar em conta. Mesma coisa aqui. Quando a Assembleia julga as contas do governador, precisa de um parecer prévio do Tribunal de Contas. E aquele parecer vai ajudar os deputados, vai ajudar os parlamentares. É nesse sentido. E esse parecer, a Assembleia pode dispensar, dizer, não precisa de parecer prévio esse ano, não. Não pode. O Sergipe, por exemplo, há um mês foi julgado. É engraçado que o Supremo, nessa divisão toda que a gente acompanha, mas há um mês foi julgado Sergipe. A Assembleia de Sergipe estava julgando as contas do governador sem parecer prévio. O que houve? O Supremo disse, por unanimidade, 11-0, unanimidade, que era inconstitucional. O parecer prévio do Tribunal de Contas é obrigatório. Então, quer dizer, é auxiliar nesse sentido, assim como é auxiliar o Procurador-Geral da República, em certos casos, do Supremo Tribunal Federal. Que é uma informação imprescindível à decisão. Imprescindível, obrigatória, exatamente. É auxiliar quando a Assembleia pede, por exemplo, uma auditoria. A Assembleia, uma comissão da Assembleia, o plenário da Assembleia pede uma auditoria. Gostaríamos que o Tribunal de Contas auditasse determinado programa, determinado órgão. O Tribunal de Contas vai lá e faz essa auditoria, coloca como prioridade. Então ele está auxiliando a Assembleia. Mas muitas vezes ele não está auxiliando, ele tem competências próprias. Por exemplo, quando ele fiscaliza a própria Assembleia, ele não fiscaliza os órgãos administrativos da Assembleia, as licitações da Assembleia, a folha de pagamento da Assembleia, enfim, toda a parte administrativa da Assembleia é fiscalizada pelo Tribunal, assim como do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, do Poder Executivo. Como é, Renato, que pode se fazer isso?
fiscalizar as contas da Assembleia, por exemplo, e julgá-las, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, de órgãos poderosos do Poder Executivo, sem autonomia, sem independência, com medo, toda hora com medo, o conselheiro pode ficar em disponibilidade. Quer dizer, agora, seria doutor, um contrassenso, não seria? Um contrassenso completo? Agora, doutor, me permita, a Constituição Federal, ela estabelece que o tribunal terá 7 membros. Talvez seja por isso que no projeto que propõe a fusão, e eu já ouvi aqui na Assembleia, e não sei se isso vai ser proposto, mas eu já ouvi falar também em extinção do TCM, por isso que não podem ficar 14, porque a lei exige que sejam 7. Agora, o que faz com os outros 7? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O 7 tem garantias, porque a lei não pode retroagir para prejudicar. Daí eu acho que surgiu essa tese aí de agora, como fazer, quem fica e quem não fica, aí é que a lei Mas esse é o ponto, o Tribunal de Contas do Estado já existe. Pronto. Criando o quê? O Tribunal de Contas do Estado, ele já existe. Já existe. Então como é que você vai colocar conselheiro de disponibilidade? Agora, o que aconteceu em outros estados é uma decisão política, Porque só são 4 estados que possuem os 2 tribunais. Então, o Maranhão em 93, o Amazonas em 95, salvo engano, esses anos precisamente por aí, depois da Constituição de 88, extinguiram seus TCMs. Foram ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não disse que não era inconstitucional, poderia ser extinto, porque a Constituição fala TCM quando houver. Então pode ser criado, pode ser extinto o TCM como órgão estadual de controle dos municípios. Isso é uma decisão política. Se perguntar assim, qual é a sua opinião, você defende isso? Eu não defendo. Acho que o Tribunal de Contas dos Municípios presta relevante serviço ao Estado do Ceará, existe há mais de 60 anos, tem feito um trabalho bom, agora mesmo nessa operação desmonte, ele fez um trabalho muito significativo, em vários campos ele tem feito um trabalho significativo. Agora, se você perguntar, isso é inconstitucional? Não é, porque já foi feito em outros estados. Não é? Então é uma decisão política dos parlamentares, os representantes do povo. Do debate que vai haver. Do debate que vai haver, dos representantes do povo é que vão escolher se deve ter esse órgão ou não. Não me cabe, não nos cabe ao TCE. O que não pode é colocar conselheiros do TCE, órgão que já existe, em disponibilidade. Porque você vai criar aí, esse novo órgão é o TCE já existe. Já existe, E aí quem já está lá, já está. Já está, claro. Como é que eu posso colocar em disponibilidade? Bom, e é um debate que vem aqui, com certeza o senhor deverá ser convidado. Terei o maior prazer. Porque deve haver audiências públicas, etc. E o senhor, como presidente do TCE, tem uma grande contribuição, não só por ser o presidente do TCE, mas até porque é o presidente do TCE também. Terei o maior prazer em contribuir, em debater o assunto. Bom, eu vou fazer um intervalo rápido e eu volto já, e aí eu vou falar com o doutor Edilberto, que é o presidente do TCE, vamos fazer um balanço aqui das atividades do Tribunal de Contas durante este ano 2016, que já está sendo concluído, e o TCE tem uma série de ações que realizou, e a gente vai conversar com o doutor Edilberto sobre esse balanço das ações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Vou fazer um intervalo, a gente volta já. O Ceará passa por uma das maiores crises hídricas da história. As chuvas diminuíram. Muitos açudes e rios em todas as regiões do estado estão secos. Vamos fazer a nossa parte. Conserte vazamentos, lave a louça toda de uma vez. E quando for tomar banho e escovar os dentes, economize água. Não desperdice. Se a água acabar, o que vai ser de nós? Uma campanha da TV Assembleia, a TV do nosso povo. O sinal da sua TV aberta será só digital. Você está preparado? Ou você troca o aparelho, ou compra um conversor. Em qualquer caso, instale uma antena externa. Seu programa favorito, com imagens e sons sensacionais. Quem faz parte dos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, ganha um kit gratuito. Ligue 147 ou acesse vocenatvdigital.com.br. É um sinal HD grátis na sua TV. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estou aqui recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o doutor Edilberto Pontes. Ele está aqui no programa e veio fazer um balanço, e eu aproveitei a presença do doutor Edilberto. No primeiro bloco a gente discutiu um pouco a opinião dele, ele deu uma opinião acerca dessa PEC que está tramitando aqui sobre a questão da fusão ou extinção do Tribunal de Contas dos municípios. A partir de agora, doutor Edilberto vai fazer um balanço, porque isso é importante, que um tribunal que tem essa importância de ser um órgão de controle, não é? Principalmente o Brasil está passando por momentos de extrema dificuldade, onde cada vez mais o controle é extremamente imperativo. E o TCE faz esse trabalho de excelência de controle das contas, de controle dos gestores, e a partir de agora o doutor Edilberto vai fazer esse balanço, que é muito importante para a sociedade tomar conhecimento das ações do TCE. Doutor Edilberto,
fechando aí as contas de 2016, qual o balanço que o senhor faz do trabalho do TCE? Esse ano, Renato, foi um ano de muito trabalho no Tribunal de Contas do Estado. Primeiro, a gente começou fazendo uma grande restauração administrativa. Nós identificamos, chegamos a esse diagnóstico de que o tribunal precisava atingir, atacar, fiscalizar, né, controlar certas áreas de forma mais efetiva. Precisávamos melhorar, por exemplo, na área de receitas, por exemplo. O nosso acompanhamento era muito distante. Não queremos um setor específico para acompanhar receitas, renúncia de receitas, tudo isso se faz aí, nesse campo. Fizemos também queremos uma área específica para acompanhar o chamado controle concomitante. Todas as licitações são feitas, os editais de concurso que são lançados, tem uma área específica para fazer isso, para analisar esses editais todos, que a gente está chamando de área de controle. Foram setores que o senhor criou? Gerências novas, juntamos gerências. Isso sem nenhum custo, sem nenhum centavo de despesa adicional, tá? Só com a estrutura que já não foi criado nenhum cargo novo, no sentido, uma função comissionada nova, nada disso. Aliás, foi dito aqui na semana, doutor Gilberto, que o TCE, esse ano, fizeram um comparativo aí, até com o próprio TCE, meu Deus, o TCE foi enxuto esse ano. A Transparência Brasil fez um estudo mostrando todos os tribunais de contas do Brasil, o menor índice do orçamento do Tribunal de Contas versus orçamento geral do Estado, orçamento do Tribunal versus orçamento da Assembleia Legislativa, o menor do Brasil é o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Até costumo dizer que o Tribunal de Contas do Estado é subdimensionado. Para a importância que ele tem, para o trabalho que ele tem que fazer, ele é subdimensionado. E a gente olha isso, a gente comparar, por exemplo, o da Bahia, o nosso orçamento é menos de 1/3 do Tribunal de Contas da Bahia, mais de 200 milhões no Tribunal de Contas da Bahia. O nosso é 70 milhões. O Tribunal de Contas da Bahia é mais de 200 milhões. Então, realmente, é um tribunal subdimensionado nesse aspecto. Mas, então, a gente, sem criar nenhum cargo novo, sem nenhuma despesa adicional, pelo contrário, fizemos um enxugamento em várias áreas, mas criamos áreas novas, juntando, eliminando outras que existiam, que a gente entendeu que já não era mais o caso, criando áreas novas. Criamos uma gerência, uma assessoria de informações estratégicas, que é para trabalhar, que hoje é a ordem do dia, hoje está em todos os tribunais de contas, inclusive o Tribunal de Contas da União Europeia, que eu estive lá, visitei o tribunal, aprendi com eles, fiz lá um pequeno curso no Tribunal de Contas da União Europeia, em Luxemburgo. É o que se fala hoje em Big Data, trabalhar com grandes bancos de dados, fazendo um cruzamento de bancos de dados. Com isso a gente já identificou um monte de problemas, série de problemas, já identificamos. Com uma ferramenta nova uma ferramenta nova. Que tem tecnologia para isso. Tecnologia da informação, exatamente. Tecnologia da informação, uso intensivo de métodos estatísticos, métodos científicos. É isso que a gente está chamando de o controle do século XXI. Não mais aquele controle só de papel, olhando formulário, olhando página por página, mas não. É um controle olhando o macro, né? Aí você identifica uma série de questões e aí você vai especificamente, chega lá na auditoria, já tem tudo mapeado antes por esse grande controle macro prévio, utilizando a estatística, utilizando a informática, o Big Data, como falei. Então criamos esse setor lá, tem 3 pessoas trabalhando intensamente com isso. Criamos também... Tem uma assessoria de instrução de recursos e consultas também. Isso também é importantíssimo, porque os recursos no Tribunal de Contas eles têm um efeito suspensivo automático. Então o tribunal às vezes toma uma grande decisão, outra vez importante, determina... Eu lembro que um caso muito interessante, que o tribunal atuou fortemente na área identificou que havia jogo de planilhas, certas licitações havia jogo de planilhas, um dos órgãos estaduais que compra muito. Aí o tribunal fez uma determinação. Aí o gestor entrou com um recurso. E como é que funcionava no tribunal, basicamente? O recurso, eles iam para as inspetorias normais, para os órgãos normais do tribunal, e ia para o final da fila. Aí, às vezes ficava 3, 4 anos, aquele tem efeito suspensivo, então aquela decisão importante foi tomada, voltava para o final da fila dos órgãos de instrução, e aí passava 3, 4 anos aquela decisão sem efeito. Sem efeito. Porque na hora que ele recorreu... Efeito suspensivo. Aí o que nós fizemos? Criamos um setor específico para instruir recursos. Então, este ano, todos os recursos foram instruídos. Não existe mais nenhum. Todos tinham 60 recursos lá, salvo engano, o número exato não lembro agora, 60 recursos, mais ou menos isso, todos foram instruídos. Porque é um grupo específico só para instruir recursos, exatamente para evitar isso. Com o mesmo corpo funcional? Isso, é a reorganização, né? Reorganização. E aí havia também um concurso público, nós conseguimos nomear, com muita dificuldade com essa crise toda que atinge todos os órgãos, conseguimos nomear 20 e poucas pessoas ao longo do ano. Que já estavam lá na reserva, né? Que foram concursados, né? Sim. O concurso foi homologado. Cadastro de reserva aí. Que foram homologados o concurso, nas vagas, na verdade. Aí foi homologado o concurso em janeiro, e ao longo do ano a gente conseguiu nomear 20 e poucas pessoas
que já se incorporaram ao quadro do Tribunal de Contas. As últimas agora estão tomando posse esses dias. Nós também reforçamos a nossa Procuradoria Jurídica, porque, Renata, o Tribunal de Contas tem esse problema. Muitas vezes a gente toma uma decisão, aí alguém entra na Justiça, e aí legitimamente, não estou dizendo que é ilegítimo não, mas um desembargador, um juiz de primeiro grau, anulam a decisão do tribunal. Então o tribunal precisa estar juridicamente bem aparelhado, acompanhando isso, para poder defender suas prerrogativas. Outro dia aconteceu isso. Uma cautelar que nós demos aqui, um processo, acho que uma compra da ZPE, uma licitação, o tribunal disse, olha, não pode, desse jeito não pode, corrijam, e o tribunal corrigiu para aumentar a competitividade. Aí uma empresa entrou no Tribunal de Justiça e um determinado membro do Poder Judiciário... Conseguiu uma liminar lá. É isso, uma desembargadora deu uma liminar, anulando a decisão do tribunal, passou por cima do Tribunal de Contas. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, com suspensão de segurança com a ministra Carmen Lúcia, presidente do tribunal, e ela foi muito incisiva. Olha, a decisão da ilustre magistrada desconheceu, ignorou competência do Tribunal de Contas do Estado. Da cautelar, o poder de cautela é uma competência do Tribunal de Contas do Estado, e anulou a decisão, suspendeu a decisão da desembargadora. É importante porque as instâncias, as pessoas têm que se acautelar ao dar decisões. Né? Exatamente, Porque ir de encontro a uma prerrogativa do tribunal na prática, não quer dizer, você não ser cuidadoso nem zeloso com o poder público, né? Com o dinheiro público. Exatamente. Isso é importante porque fortalece o tribunal e serve de parâmetro para outras decisões. Exatamente. Foi exatamente isso que até que a ministra Carmen Lúcia falou, exatamente isso. Olha, o tribunal aqui está claramente defendendo o erário, está claramente defendendo a maior competitividade do certame. Então essa decisão, ela está ferindo uma competência constitucional reconhecida pelo Supremo do Tribunal de Contas do Estado e anulou a decisão aqui do Tribunal de Justiça. O senhor diria que a competência, o tribunal, o noticiário costuma noticiar muito quando o Tribunal de Contas, por exemplo, barra licitações, andamento, porque, de fato, é uma ação muito concreta de proteção, não é? É uma licitação. Não estou nem falando aqui de má fé. Às vezes, por uma tecnia, uma licitação está equivocada e o tribunal barra. Esse ano eu vi várias licitações do Estado, da Prefeitura, que foram barradas para que fossem corrigidas. Não é? Quer dizer, isso é importante porque também faz com que o gestor fique mais atento, não é, a isso. Porque eu não estou falando de má fé, porque quando é má fé, aí é problema de polícia, aí é outra história. Estou falando de a tecnia, que o tribunal está sempre atento, isso é muito importante. Por isso é que tem um controle externo, né? Exatamente um órgão, por isso que o órgão tem que ter independência, tem que ter autonomia para olhar aquilo com toda isenção, que não está interesse. E o tribunal tem muito cuidado com isso. Veja, no tribunal nós não temos decisões monocráticas. É um cuidado que nós temos. Porque toda vez, volta e meia, se escuta um problema ou outro, uma decisão que foi tomada. Para evitar isso, pelo menos para minimizar esse risco, o tribunal evita decisões monocráticas. Como é que é cautelar no Tribunal de Contas? Como é que o tribunal dá liminares? Qual é o mecanismo que o senhor está usando para evitar isso? Pois é, então. Primeiro, há um órgão de instrução do tribunal. Servidores concursados do tribunal analisam aquele edital e constatam se há problema ou não, e apontam. O relator dá uma cautelar. Sozinho, né? Monocraticamente. Mas ele é obrigado, na próxima sessão, confirmar sua cautelar. O pleno, ou seja, o colegiado, tem que confirmar aquela decisão. Então, muitas vezes, o relator chega lá, e aí, primeiro ele sabe que vai ter que... quer dizer, foi uma coisa absurda, ele já se segura, já maneira. Por quê? Porque ele sabe que vai ser... Os outros vão olhar, vão observar, vão questioná-lo. Não, isso aí que é isso? Mas isso aqui a gente já decidiu diferente em outro caso. Que é isso? Mas já tem jurisprudência do TCU, do Supremo, dos tribunais de forma diferente. Por que está tomando desse jeito? Então, todo mundo já sabe, cada membro já sabe que aquilo será verificado por todos. Então, é um cuidado que nós temos muito grande de ser tudo colegiado, sabe? Para evitar isso, para evitar que excessos de algum conselheiro, enfim, o tribunal se autocontrolando, né? Isso é importante, porque nós vimos agora um exemplo aí de uma liminar, causou uma confusão danada. Se aquela liminar tivesse sido submetida ao plenário, não teria tido aquela exposição do Supremo e, de certa forma, ficou um desgaste. Pois é. Para um lado ou para o outro ficou desgaste ali. Quer dizer, é melhor que a corte se reúna para tomar colegiadamente. O TCE são 7 conselheiros, só a guisa aqui de informação, doutor Gilberto. Doutor Gilberto é o presidente, o vice-presidente é o doutor Holden Botelho, que também é de carreira, não é? Que é funcionário de carreira, que eu digo, concursado, não é? O corregedor, o Valdomiro Távora, que já foi presidente, né? E conselheiros, o Alexandre Figueiredo, o Teodorico já saiu, né?
Soraya Dias Victor e Patrícia Saboia. Tem uma vaga aí, então, de conselheiro? Exatamente, a do conselheiro Teodorico Menezes, assim que se confirmar a aposentadoria dele, né? Aí abre sua vaga, né? Abre sua vaga, exatamente. Que é da Assembleia Legislativa que vai escolher. Que vai escolher. Isso. Muito bem. Aí o Procurador-Geral de Contas, José S. Vasconcelos, também é de carreira lá, né? Isso. E Gleidson, concursados, e os dois procuradores, que é o Gleidson Antônio Pinheiro e o Eduardo de Souza Isso. Lemos. O procurador Os de conselheiros contas... substitutos também, né? São concursados. Sim, quem são os conselheiros substitutos? Itaci Todeiro São e concursados. o Paulo César de Souza. O Itaci é o ouvidor. Eles são concursados. São concursados. Eu era conselheiro substituto. São técnicos. Né? São técnicos, concursados. E o que é que faz o conselheiro substituto? Relata processo igual ao conselheiro, só não tem direito a voto. Só vota quando está substituindo. O conselheiro está de férias, está de licença, fez uma viagem. É para manter o pleno sempre funcionando. O pleno sempre funcionando, exatamente. Ah, legal isso aqui, legal. Ele tem a prerrogativa caso ele... De votar, mas relatar é relatar do mesmo jeito dos conselheiros. Ele preside a instituição processual de todos os órgãos, é feito um sorteio, eles participam do sorteio. E agora, na hora de votar, só vota se estiver substituindo. Bom, qual o trabalho do Procurador-Geral de Contas, doutor? Que é o Ministério Público, isso é do Ministério Público. Pois é, o Procurador-Geral de Contas, o Ministério Público, que atua junto ao Tribunal, ele é o fiscal da lei. Mas ele é do TCE. Ele é do TCE, exatamente. Do TCE, o concurso é feito pelo TCE, os subsídios, salários são pagos pelo TCE, viagens são do TCE, enfim. Toda a estrutura administrativa é do TCE. É do TCE. Mas qual é a função dele? Ele também tem as garantias de membro do Ministério Público, né? Então, é total autonomia para exercer sua função com toda altivez. Qual é a função dele? Ele é o fiscal da lei. Em todos os processos ele dá um parecer. Isso aqui está correto, isso aqui está errado. O órgão técnico faz a instrução e passa para lá. Então, ele auxilia nesse sentido, auxilia o colegiado, porque ele dá um parecer, né? Dizendo que aquilo é jurídico, que não é jurídico, que deve multar, não deve multar, que é regular, que é irregular, nesse sentido. E faz também representações. Ele encontra uma irregularidade em determinado órgão, ele pode representar o tribunal. Olha, tribunal, estou encontrando uma irregularidade em órgão X. Essa licitação que aquele órgão X está fazendo, ela não é correta, está ferindo a competitividade, está ferindo qualquer princípio da administração pública. Então ele representa o tribunal para o tribunal tomar as atitudes. Muito bem. Bom, o TCE faz o controle de contas de todos os órgãos da administração direto e indireta do Estado. Isso é. O do governador, que vem para a Assembleia, isso. E o de todos os gestores, secretários, isso, etc. Exatamente. E todos os órgãos também. Inclusive a Assembleia, né, do ponto de vista administrativo, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, todas as secretarias. Quantas contas, doutor? São em torno de 100 contas por ano. 100 São 100 contas por ano, 100, 105 contas por ano. Os fundos, né? E também... os fundos também. Os fundos também. Fundos que são dinheiro público, então aplicados. E também todos os convênios que o Estado faz com prefeituras são julgados pelo TCE. Então o TCE já tem um relacionamento hoje com prefeituras nesse sentido. Toda vida que uma prefeitura recebe, aquela conta é julgada pelo TCE. Há um tomado de conta especial, se for o caso, e o tribunal julga TCE. Tanto é que na nossa lista de contas irregulares sempre tem prefeitos, porque o TCE também julga prefeitos no caso de convênios. Dada agora essa legislação da ficha limpa, né, quer dizer, que repercute, impacta no registro de candidaturas, o tribunal tem celeridade. Então, quando julga gestores, por exemplo, o secretário, você é secretário e depois vai ser candidato, etc, etc. No período, tem que ter uma certa celeridade, né, doutor? Isso, sem dúvida. Para a justiça eleitoral. Né? Sem dúvida. Esse agora é o nosso grande desafio, Renato. Uma das coisas que... Esse é o problema, né? Pois é, essa grande modificação que nós fizemos, que eu comecei falando sobre isso, essa grande reestruturação administrativa, foi exatamente nesse intuito. Criamos também lá um setor específico só de contas. Setor específico só é um grupo, olha, qual é a sua tarefa? É fazer a instrução de contas deste ano, para que todas as contas deste ano, quando eu digo deste ano, na verdade, chegam no Tribunal de Contas, as contas de 2015 chegaram este ano no Tribunal de Contas em 2016, em junho, né? Uhum. Então tem um grupo só para isso. E as contas antigas, lá temos um certo estoque, ficou outro grupo, para não misturar, para as pessoas depois não dizerem, eu não fiz a instrução dessa conta aqui, porque eu estava fazendo uma conta antiga. Então há um grupo que é só para as contas do momento, só para as contas daquele ano, as contas correntes. E não pode misturar com o estoque. O estoque é outro grupo de pessoas, outro grupo de técnicos para instruir aquilo. Exatamente nesse nosso desafio disso, olha, temos que ter nossa missão, nossa tarefa fundamental, julgar contas, está na Constituição, julgar contas. Temos que reduzir esses estoques, que temos uns estoques ainda grandes, e temos que fazer o concomitante. O desse ano não pode deixar de ser feito. Então, separamos o grupo dos estoques e o grupo deste ano.
para o grupo desse ano dizer, eu não fiz desse ano porque eu estava com estoque. O grupo do estoque dizia, não fiz o estoque porque eu estava com desse ano. Então separamos. Outra coisa importante, Renato, que eu queria destacar... A conta deste ano, quer dizer, como nós estamos virando o ano, que ela deve ser finalizada. Chega no tribunal mais ou menos por junho. Eu vou dizer uma coisa muito importante também que nós fizemos lá, que vai dar bons resultados, eu acredito. Ainda demora 6 meses para mandar, então. Porque fecha e... Quer dizer, isso não é um problema do tribunal, eu estou dizendo o órgão demora 6 meses. Até final de maio, se não me engano, a data exata. Mas dizer uma coisa importante que fizemos também, foi introduzir a remuneração variável no tribunal. Nessa grande modificação que fizemos, aí criamos pontuação. Então, se você, o técnico lá instrui um processo, uma prestação de contas de um órgão pequeno, aí vale 1 ponto. De um órgão médio, 2 pontos. Até 5 pontos. Produtividade, é uma espécie de produtividade. Mas tudo medido. Deixou de ser uma coisa assim, subjetiva, é o chefe que eu gosto de você, que sou seu chefe. Não, tudo medido. Lá, você já sabe, olha, se você instruir tantas contas aqui, você vai ter 100%. Se você for menos, você vai ser 80%, tudo tem ponto. Outra coisa que fizemos também foi o seguinte, lá existia, nessa mudança que fizemos, existia o cargo do subdiretor. Acabamos com o cargo do subdiretor. Criamos o cargo de assessor. Mas esse assessor, a cada 6 meses muda. Quem é que vai ser o assessor a cada 6 meses? O assessor a cada 6 meses vai ser aquele que tiver a produtividade mais alta. Então, valorizando. A cada 6 meses pode mudar o assessor. Olha, antigamente o sujeito era dono, considerava o dono do cargo. Sou subdiretor, só saio aqui quando eu me aposentar. Isso é ruim, né? Era muito ruim, porque levava acomodação tanto do sujeito que estava com o cargo, quanto do que estava pleiteando o cargo, ficava desanimado. Claro. Eu entrei no tribunal, eu já nunca vou ser diretor, subdiretor, porque já tem uns caras lá, eles são novos, eu nunca vou ocupar esse cargo. Isso é importante. Aí queremos isso. Olha, qualquer um pode ser subdiretor. Essa verticalidade... A cada 6 meses muda. Você pode não mudar se ele for o mais alto. Mas todos estão disputando. Mas ele tem que estar respondendo. Está respondendo. Então, queremos isso para aumentar a produtividade do tribunal e tenho certeza que isso vai dar bom resultado. A gente já notou isso. Aquele clima de mais, sabe, de uma competição saudável. Saudável. Isso é importante. Isso é importante. E nada de você ficar ali fincando raízes, né? Porque exato. Essa coisa que gerou muita incompreensão em relação ao próprio serviço público. Achar que é o dono do carro, aquela acomodação. Lá, o computador é meu, a sala é minha, a cadeira é minha, essas coisas. Exatamente. Né? Ao longo do tempo isso iria se perpetuando e refletindo em baixa produtividade, ineficiência. Exatamente. Isso é muito importante. Bom, doutor Edilberto, muito obrigado. Estou vendo aqui encontro de ouvidoria. Todos esses eventos foram feitos aqui, né? Isso, todos aqui no TCE. Instituto Rui Barbosa é o instituto de lá, doutor? É o Instituto Nacional. Mas nós que fizemos esse encontro aí. Foi encontro nacional. Encontro de ouvidorias. TCE Debate é um programa de televisão? Esse TCE Debate é muito interessante. Já trouxemos aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, trouxemos o Raul Veloso. Legal. Trouxemos o ministro. É um evento que vem uma palestra depois com um debate aberto ao público. E uma área que também reforçamos bastante, deixa eu lembrar, não posso esquecer disso, é a área de comunicação. Não adianta a gente trabalhar, aquela história, um tesouro no fundo do mar não vale nada. Não. Tem que divulgar, tem que dizer às pessoas o que a gente está fazendo. Então, a doutora Kelly, que está à frente da nossa assessoria de comunicação, temos reforçado muito isso, tanto na área de equipamentos, exatamente para isso, para as pessoas, para a sociedade saber que nós estamos trabalhando, que aquele tribunal existe para isso. E é importante por isso, e o tribunal pelos existe, resultados, né? O tribunal existe para a sociedade, tem aquela cultura de que o tribunal existe para ele mesmo, sabe? O servidor, muitas vezes acha, não estou falando de caso específico, mas o tribunal existe para ele próprio, sabe, para os seus membros. Não, ele existe para a sociedade. Si mesmo, não existe para a sociedade. E para a sociedade saber disso, a gente precisa se comunicar melhor, não é? Então queremos vários meios, a gente tem hoje, se comunica pelo WhatsApp, canal no YouTube, Facebook, página na internet, temos a nossa revista Controle, eu até divulguei aqui, que continua cada vez com mais audiência, com mais sucesso. Agora vamos criar um programa, já até conversei com o presidente José Albuquerque, para a gente ter até um programa aqui na TV Assembleia, um programa semanal de 10 minutos aqui na TV Assembleia. Vou até divulgar aqui na televisão, aqui, doutor Edilberto, o WhatsApp, está aqui, o número eu vou botar aí no vídeo, 989693544, é o WhatsApp do TCE. E no YouTube, youtube.com/TCE Ceará. E tem o Facebook e o Twitter, não é? O portal do TCE, todo mundo já sabe, também está aí no vídeo, para que as pessoas possam acessar. E tem um dado aqui interessante, que a Kelly botou aqui no trabalho da assessoria dela, muito interessante. 94% do povo brasileiro, em pesquisa Ibope, CNI, concordam com a manutenção do Tribunal de Contas. É um dado interessante. 90% acreditam na importância do Tribunal de Contas no combate à corrupção. Isso é uma pauta boa, porque no Brasil hoje essa é a pauta do momento, né? 89% concordam que esses órgãos, no caso dos tribunais de contas, ajudam a combater a ineficiência
dos gastos e ajudam a melhorar a gestão pública, 82%, repito, pesquisa Ibope, CNI, Confederação Nacional da Indústria, publicada aqui nesse balanço do TCE do ano de 2016. Doutor Edilberto, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer, é sempre uma alegria estar aqui na TV Assembleia e espero que parabéns, essa modernização, os novos instrumentos de gestão que o senhor está implantando e fazendo com que o TCE tenha cada vez mais a rentabilidade de serviço e há um custo, não é? Há um custo baixo. Isso é importante. Não é? Sem dúvida. Isso é importante. O senhor conseguir isso a um custo baixo. Talvez até o TCE aí justifica futuramente até um aumento de despesa, mas é importante porque no Brasil hoje as contas estão indo lá para cima, não é? E o Estado brasileiro está sufocado. O TCE prova que com um custo relativamente baixo e o menor custo relativamente aos outros tribunais consegue dar um resultado extremamente importante. Obrigado, doutor Edilberto. Parabéns mais uma vez a todos lá do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Eu já citei aqui os nomes, né, dos conselheiros e presidido pelo doutor Edilberto, presidente do TCE. Obrigado por ter vindo. Questão de ordem fica por aqui. A gente volta amanhã.